Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar com o quadro O Diário da Minha Vida. Já quero desde já pedir para que você se inscreva no canal, deixe o like e comente nossos vídeos. Vamos lá sem demora? As lembranças da qual me recordo é a partir de 5 anos de idade. Porém, me contaram os fatos de anos anteriores que irei relatar aqui para vocês. Meu nome é Maria Aparecida. Tenho hoje 35 anos. Sou filha de Walter Pereira Martins, que perdeu seus documentos e mais tarde passou a se chamar Walter Pereira de Souza, já falecido. E filha de Helena da Conceição de Oliveira, também já falecida. No ano de 1988, minha mãe estava morando com meu pai e meu irmão mais velho em uma fazenda da cidade de Mangas, em Minas Gerais. Minha mãe contava nesta época com apenas 25 anos. Meu pai em torno dos 40 anos de vida. Meu pai já é viúvo de um outro casamento anterior e minha mãe é sua segunda esposa. No primeiro casamento do meu pai, ela teve 3 filhas, por nome Marlene, Sirlene e Rosilene, das qual eu não conheço. Meu pai dizia que elas moravam em Montes Claros, Minas Gerais, no bairro Major Prados. Mas infelizmente não tenho contato com elas até hoje então. Voltando no ano de 1988, em uma madrugada fria, minha mãe sentiu suas primeiras dores do parto. Era a hora de eu chegar ao mundo. Ela foi até meu pai, falar para ele, levá-la para o hospital, que eu iria nascer. Sem demora, eles foram para a cidade. Só que tinha que atravessar o rio São Francisco, de balsa, e isso teve uma demora, da qual as dores de minha mãe só aumentavam. Depois de algumas horas de estrada, na cidade de Mangas, Minas Gerais. Meu pai foi para a pensão de uma senhora, da qual não me recordo o nome. Essa senhora socorreu minha mãe, levou para o hospital local. O parto da minha mãe foi cesariana, por causa que o primeiro foi cesáreo e porque também eu não tinha os 9 meses completo. Nasci prematura, não pesava mais que 1,6 kg. Naquela época não existia incubadora e os médicos desenganaram minha mãe, dizendo que eu só sobreviveria por milagre de Deus. E meus pais me levaram para a pensão da senhora, da qual não me recordo o nome. Chegando lá, todos que me viam diziam ter pena de mim, que não iria sobreviver, por ser muito pequena e não pesar nem 2 quilos. Minha mãe disse que essa senhora cuidou muito bem de nós duas, o tempo que ficamos na pensão dela. Eu era tão pequena que não tinha roupas que me serviam. Minha mãe contava, né, que ela já faleceu. Minha mãe contava que a gente ficou nessa pensão por volta de 40 dias. Foi o tempo que durou o período de resguardo dela. Passando os 40 dias, voltamos para a fazenda onde morava. Meu pai disse que meu nome iria ser Maria Vitória, por causa da minha luta assim que nasci. Porém, um fato futuro mudaria meu nome. Meu pai dizia que todo mundo que me conhecia pedia para ele. Falava: "Deixa essa menina comigo, deixa que cuido dela, tão pequena que cabe na palma da mão. Não vai sobreviver, coitadinha." Porém, os dias passavam e eu lutando lá ia desenvolvendo. Naquela época, os povos demoravam muito de registrar os filhos e meu pai não foi diferente. Me registrou com 5 anos de idade. Porém, o que vou relatar foi possível fazer. Quando eu contava com 6 meses de vida, foi diferente. Me registrou com 5 anos de idade. Porém, o que vou relatar foi possível fazer. Quando eu contava com 6 meses de vida, minha mãe foi à cidade comigo, enquanto meu pai ficou trabalhando na fazenda. Por volta das 11h30, ela decidiu voltar para a fazenda, só que aconteceu um imprevisto que mudaria a minha história.
Naquele dia de manhã, na cidade, minha mãe com mais companhias beberam todas, e na hora de ir embora, ela já estava muito chapada. Foi embora a pé comigo no colo. No meio do caminho, resolveu descansar um pouco, debaixo de uma árvore. E simplesmente, quando foi seguir viagem, me esqueceu, sentada à areia debaixo da árvore. Chegando em casa, muito embriagada e sem a criança, meu pai logo foi perguntando onde ela havia me deixado, e ela respondeu que não sabia onde havia me deixado, e meu pai, muito preocupado, arrumou os carros de boi e resolveu ir atrás de mim. É porque naquela época meu pai trabalhava muito com esses espécies de carro de boi, não sei se hoje em dia alguém conhece. Neste momento, ele chorando muito, preocupado, fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida que se ele me encontrasse com vida, que meu nome passaria a ser Maria Aparecida. Meu pai, determinado a me achar, pegou a estrada rumo à cidade, que por volta das 13 horas ele me encontrou debaixo da árvore, à beira da estrada, já muito vermelha de chorar, com sol quente, já que estava muito próximo a mim. Então meu pai disse, gente, que se ele demorasse mais um pouco, ou uns 20 minutos a mais, capaz que eu não estaria hoje viva aqui contando essa história para vocês. Não sei bem o que aconteceu com a minha mãe depois deste dia, ela não largou mais a pinga. Não podia pegar em dinheiro que ela ia beber. E não bebia pouco não, gente. Às vezes era para achar caída em calçada. Mas quem mais cuidava de mim era meu pai. Ele cuidava de mim e do meu irmão mais velho, que era filho da minha mãe com outro relacionamento anterior. Meus pais sempre trabalharam em roça, fazenda, e a gente era muito pobre. Nossa casa, quando não era de pau a pique, era de lona. E nessa fazenda a casa era um barraco de pau a pique. E as camas eram de vara e os colchões de folha feita de esteira de bambu. Não sei se alguém aí conhece. Nessa época, meu irmão mais velho tinha por volta de 5 anos. E eu, já com 9 meses, minha mãe falou que ia lavar roupa no quintal. E ela deixou meu irmão de olho em mim, que eu estava na cama, né, para não cair no chão. Aí, não sei se minha mãe demorou muito na tarefa dela, mas meu irmão pegou uma vela, porque lá na casa que a gente morava não tinha luz elétrica. E à noite meus pais usavam vela ou o famoso candeeiro, né, que na época usava muito, que acendia com óleo diesel e chumaço de algodão, né, gente? Então, meu irmão arrumou uma vela, foi lá no fogão a lenha, acendeu, voltou para o quarto, colocou fogo na cama que eu estava deitada. Ficou olhando, achando graça. Aí eu acho que eu me incomodei com o calor e comecei a chorar. Minha mãe, ouvindo ele rir tanto e eu chorar, veio correndo ver o que se passava e viu que faltava pouco para o fogo chegar onde eu estava. Ela correu, me pegou no colo, depois correu com um balde de água e apagou o fogo. Meu irmão, quando questionado por ela por que fez aquilo, ele respondeu que achava bonito. Meu pai, quando ficou sabendo, deu uma surra no meu irmão, falou para minha mãe que ele não queria mais ele morando com a gente. Então, na mesma semana, minha mãe veio com ele e eu na casa das minhas avós, na cidade de Espinosa, que ficava um pouco distante de Mangas. Chegando na casa da minha avó, minha mãe contou o que tinha passado. Porém, minha avó ficou muito brava com meu pai, que nasceu um ódio que durou o resto da vida dela. Minha avó aceitou criar meu irmão mais velho e eu e minha mãe voltamos à fazenda. Minha mãe contou para meu pai que minha avó não queria vê-lo nem pintado de ouro. Enquanto meu pai viveu, ele não pisou os pés na casa, nem na calçada da minha avó. Quando eu contava com 1 ano e 9 meses, meu irmão mais novo nasceu, no ano de 1990. Nesta época, a gente já estava morando na cidade de Espinosa, onde os familiares de minha mãe moravam. No dia 12 de fevereiro de 1990, minha mãe foi internada no hospital regional para que meu irmão viesse ao mundo.
Esse parto dela também foi cesariano e os médicos já ligaram. Depois de 3 dias, mandaram para casa. Só que desta vez, minha mãe sentiu alergia às linhas que os médicos usaram para fechar cesariana. Ela sentiu uma infecção muito grave e quase foi dessa para outra melhor. Os médicos que atenderam no hospital falaram que ela teria que ficar internada por volta de 30 dias. Só que com 15 dias de internada, ela resolveu fugir do hospital. Foi embora para casa e ainda por cima de a pé com meu irmão no colo. A caminhada que ela fez com que quebrasse os novos pontos que o médico havia conseguido recosturar. Com medo das broncas do médico por ter fugido do hospital, ela não foi de primeira ao hospital. Somente no outro dia que ela já não aguentava de dor e percebendo que seu ferimento escorria muito mau cheiro e pus, correu ao hospital onde ficou internada por mais 40 dias. Só que desta vez os médicos não teve como recosturar porque estava muito infeccionado e aí teve que sarar na marra, né? Bom, gente, esse foi o primeiro capítulo. Vou estar gravando o segundo capítulo ainda essa semana para vocês.